E aí, beleza? Estamos em Chicago, onde essa família saiu desesperada de sua casa, parecendo estar assombrada, indo embora para nunca mais voltar. Porém, um ano depois, Frank com sua família decidiu visitar, já que o preço dessa casa enorme e mal cuidada estava bem baixo. Frank estava com sua esposa Melanie e seus filhos Fulton e Kevin, e esse aí nem queria sair do carro. Imagina conhecer a casa, né? Mas parece que alguém estava na janela no andar de cima e foi dar uma verificada. Mas era só o seu irmão tentando dar um susto nele. Ok, não teve jeito, o preço da casa estava muito baixo e decidiram comprar. Só que Kevin era o menos animado em morar naquele lugar. Fora que o relacionamento entre ele e seu pai era bem complicado, até discutiram no jantar por causa de um motivo bobo sobre um guitarrista, mas Frank queria na verdade que ele se animasse com esse novo recomeço. Só que para Kevin foram tantos que estava difícil confiar em seu pai. Só que o desânimo de Kevin iria mudar naquela noite quando ouviu um barulho no sótão, pegou a lanterna do celular e foi verificar. E bem naquele clima sinistro, ele apareceu, um fantasma de verdade. Kevin rapidamente ligou a câmera do seu celular e ele começou a assustar. Só que ao contrário do que o fantasma pensava, ao invés de tomar um susto, Kevin deu mesmo a risada. E o fantasma, desanimado que assustar não deu certo, foi até embora. Eu tô de saco cheio. Ok, era dia de ir pra escola e ele até conheceu sua vizinha, a Joy, que ficou surpresa que ele estava morando na Casa da Morte. A garota era bem extrovertida e se ele quisesse sair aquela tarde, já tinha o número dela. Mas Kevin queria mesmo era ver o tal fantasma na sua casa de novo. Em resumo, ele apareceu e tentou assustar ele, só que Kevin o interrompeu, dizendo que a sua vida era mais assustadora do que qualquer outro fantasma. O nome dele era Ernest e Kevin o convidou a sentar. Ele não falava e também não se lembrava de como morreu naquela casa. Bom, na verdade ele não se lembrava de nada, mas humanos não podem tocar em fantasmas, mas os fantasmas conseguem tocar nos humanos. Cumprimentando Kevin e aí um começo de uma amizade. Minutos depois, o fantasma até ajudou a dar um susto no seu irmão, e esse lance de conhecer um fantasma deixou Kevin bem animado, já que era o cara mais desanimado por ali, né? Ficou tão interessado nesse lance de fantasmas que aquela noite estava até assistindo um vídeo de uma médium sobrenatural chamado Judy Romano, e seu irmão pegou o seu celular e viu a gravação de Ernest. Porém, como ficaram discutindo por ali, seu pai apareceu e o irmão de Kevin mostrou ao seu pai o vídeo, que a princípio achou engraçado, mas depois percebeu que realmente tinha um fantasma. Porém, não era para contar para sua mãe, senão ela iria surtar. Até fazendo um juramento que não iriam contar para ninguém, porém Kevin enviou o vídeo para o seu pai. O problema é que esse mané aí do Frank postou esse vídeo na internet e aí foi o começo da dor de cabeça. Que apesar do vídeo não ter viralizado, as pessoas que assistiram começaram a dizer que era um efeito até interessante, achando que o vídeo de Frank era fake. Então Frank e Fulton tentaram gravar ele mais uma vez, só que precisavam da ajuda de Kevin, que mandava bem no violão, para tocar uma música para Ernest aparecer. Ele surgiu meio com o pé atrás daquela família, só que dessa vez Melanie apareceu. Queria saber de Frank qual era daquele vídeo que ele tinha postado no YouTube. No entanto, dessa vez ele não desapareceu e ela viu ele também. Só que quem se assustou com os gritos nem foi Melanie, e sim o próprio Ernest, que correu. Na nossa frente, meu Deus! Para uma pessoa normal, com certeza isso é uma loucura, né? Mas para Frank, Kevin e Fulton estava tranquilo. Apenas Melanie achava que até tinha que chamar um advogado para pegar a grana de volta e, claro, se mudar daquela casa. Só que Frank viu no fantasma uma chance de ganhar dinheiro, já que muita gente ganha dinheiro no YouTube, por que não tentar? Eu não sei porque essa galera acha que YouTube dá dinheiro, mas Melanie decidiu dar um voto de confiança nele. E aí que as coisas ficaram malucas na internet. Algumas pessoas pensavam que era mentira, claro, outras acreditavam mais ou menos. Só que com a onda de viralização em todas as redes sociais, tinha gente que até tinha se apaixonado pelo fantasma Ernest. Outros estavam fazendo o desafio do fantasma de tentar atravessar a parede, e até tinha gente maluca que estava tentando defender os direitos dos fantasmas, pois não é porque você não é feito de matéria que você não tenha direitos. Isso se espalhou para milhares de pessoas e chamou a atenção da doutora Leslie Morrow, escritora de livros paranormais, e levou essa informação para o agente Shipley, que chefiava uma agência secreta do governo. E segundo Leslie, ele era real e precisavam reabrir o Wizard Clip, um programa que provava que fantasmas existem. Mas o agente não estava muito afim dessa história e dispensou a doutora naquela tarde. Porém, Ernest tinha se tornado uma celebridade em Chicago. A casa de Frank estava lotada de gente querendo vê-lo, e Frank, por sua vez, estava adorando ser uma celebridade
que tinha um fantasma real em casa, mas para Kevin precisava ajudá-lo a se lembrar de alguma coisa para se libertar, pois Ernest estava preso naquela casa. Bom, pelo menos Joy o ajudou a descobrir como ele foi parar naquele lugar. Comprou a casa em 1965 e vendeu em 1971. Só que não tinha nada sobre a morte de Ernest. E Kevin começou a gostar de Joy, apesar dela ser bem maluca. A famosa médium Judy Romano queria gravar o seu programa na casa de Frank, mas o fantasma só falava com Kevin, então Frank tentou convencê-lo a levar o Ernest para o programa. O lance é que Kevin e Ernest viram a oportunidade de fazer uma baguncinha, e minutos depois que o programa começou, o fantasma não apareceu. Judy estava começando a achar que era mentira ou coisa de holograma, porém ele tinha combinado uma super produção. Primeiro fazer aquele barulho de casa mal assombrada, depois aparecer e assustou toda a equipe de Judy Romano, mas mesmo assim a médium não estava acreditando nele. Então teve uma ideia de assustar ela à la Invocação do Mal. Primeiro se arrastando de costas pelo chão, depois transformando sua língua em um braço e enforcando Judy, e por fim fazendo seu rosto derreter, assim como nos clássicos filmes de zumbi. A mulher ficou tão assustada que até se jogou pela janela. Mas ao contrário do que Frank pensou, não foi um desastre. O vídeo que Fulton gravou e postou pegou mais de 3 milhões de visualizações em 6 minutos, e isso animou demais Frank a continuar com o fantasma. Claro que Kevin não curtiu, pois queria libertar o seu amigo e não que ele virasse uma celebridade. Aí o governo começou a entender que talvez a doutora estava certa, e na escola Joy trouxe uma informação para Kevin, que na verdade o verdadeiro Ernest Scheller não estava morto, e talvez ele sabia a informação do outro Ernest, o fantasma. Só que tinha um problema para sair daquela casa, né? Agora uma multidão de pessoas estavam querendo ver Ernest, e para piorar, a doutora Leslie Morrow queria um minuto da atenção de Ernest. Já o fantasma nunca tinha saído daquela casa. Na verdade, ele não sabia se podia sair ou não, pois tinha muito medo do mundo lá fora, que é uma loucura de se pensar que um fantasma tem medo de alguma coisa, mas Kevin se mostrou muito amigo. Estaria do seu lado para der o que vier, e ele finalmente saiu daquela casa. Já a doutora Leslie explicou o que fazia, que participou do tal Wizard Clip nos anos 90 a fim de capturar um fantasma perigoso, mas o governo só gastou dinheiro com esse programa e ela não conseguiu pegar o tal fantasma, ganhando um pé na bunda e teve que ganhar a vida vendendo livros. No entanto, agora ela tinha a chance de provar que fantasmas existiam e eram perigosos, pois o Ernest apareceu. Mas Frank não estava nem aí pra ela, dizia que Ernest não era perigoso e sim uma fonte de dinheiro, e se ela quisesse entrar na sua casa de novo, apenas com um mandato. Mas assim que saíram, não era pra menos a multidão ter visto Ernest, e começaram a correr atrás deles pelas ruas de Chicago, mas conseguiu despistar toda aquela gente depois que passaram por algumas lojas, e Leslie classificou o fantasma como um terrorista e até tinha um local pronto para prendê-lo. Kevin achou uma foto no bar com o tal do Scheller, então esse cara poderia ajudar a achar informações sobre ele. Só que no parquinho da cidade, em um brinquedo, Ernest teve uma visão do seu passado falando o nome de sua filha, e isso fez ele assustar uma garotinha que estava ali. E infelizmente esse vídeo chegou até Leslie e era o que ela precisava para emitir o seu mandato. Claro que Frank com isso perderia sua fonte de grana que o Ernest estava dando, mas naquela noite os agentes do governo invadiram a casa. Mas como Kevin sabia que isso iria acontecer, pegou o carro do seu irmão e fugiram com Ernest e Judy e iriam atrás do Scheller. O problema é que Frank deu uma coletiva dizendo que seu filho e sua vizinha Joy foram sequestrados por um fantasma, que eu não sei o quanto isso parece maluco, mas não demorou muito para a polícia já encontrar o carro, e em um posto de gasolina começou a loucura. Primeiro Ernest tirou a arma do policial e jogou as balas no chão, e mesmo Joy dando um chute no policial, uma perseguição aconteceu. Ernest teve que ajudar a despistar as viaturas, que em resumo chegaram até um cruzamento e Kevin quase acabou com o carro do seu irmão, mas por sorte o carro ainda andava. Foram parar em um motel com a ajuda de Ernest, conseguiram um quarto onde passaram a noite e Kevin já se aproximou um pouco de Joy. Mas no entanto tinham que seguir viagem. Ernest então roubou um carro e finalmente chegaram à casa do Ernest Scheller, o verdadeiro. E aquela camisa do time de boliche era dele, e por isso estava com o nome de Ernest, pois segundo o Sr. Scheller, o nome dele verdadeiro era Randy. Ele foi casado e teve uma filha chamada Janie Burke, e segundo o Sr. Scheller, a esposa dele morreu no parto. E um dia ele chegou na casa dele, deixou sua filha e nunca mais voltou. Roubou sua camisa e sua carteira e era talvez para mudar de identidade, e talvez acabou morrendo de tanto beber por aí. Claro que Kevin não acreditava muito nessa história, mas o lance dele não se lembrar de nada era por ter sido pela culpa de ter abandonado
assassinado sua filha. Uma história bem mal contada, mas o fantasma apareceu pro Sr. Scheller. Só que nesse momento os agentes também chegaram na casa. Tinham armas que podiam ferir Ernest e assim ele foi capturado, sendo levado pela agência, e assim Kevin foi liberado, por Frank ter cumprido seu acordo. Eu ia fazer o quê? Aí já sabe, né? Estava trancado em uma prisão espectral e para Leslie Morrow era uma vitória ter capturado finalmente um fantasma de verdade, até ficando emocionada com isso. Só que a agência iria usá-lo para fazer o que quisessem, já que para eles era uma cobaia que estava morta. A tristeza tomou conta de Kevin e Frank tentou pedir desculpas para o seu filho por ter traído sua confiança. Mas ele admirava seu filho, que era muito mais homem com 16 do que ele com 45. Ele sabia que o garoto daria um jeito naquela situação. Bom, tinha uma pessoa misteriosa do lado de fora observando a casa, e na agência, assim que Ernest viu o broche de águia do agente, começou a se lembrar de tudo o que aconteceu. Na verdade, ele chegou na casa que era de Ernest Scheller com sua filha. A esposa do Sr. Scheller pegou a garotinha e era o grande plano do casal. Ernest Scheller acertou a cabeça dele com uma águia de metal e o matou. E assim que ele foi enterrado no fundo da casa, além de ter perdido a memória, ficou preso naquele lugar. E parece que Leslie sabia disso de alguma forma, ou pelo menos que ele não era do mal. Atacou os guardas da agência e o soltou, que até pegou um Uber na sequência para encontrar o seu amigo. Já o encapuzado era o Sr. Scheller, que entrou na casa de Kevin armado, achando que ele sabia de alguma coisa, e começou a ameaçá-lo. Frank e Fulton acordaram com o barulho para ver o que estava acontecendo, e era justamente o Sr. Scheller com uma arma apontada para Kevin, o fazendo de refém, contando toda a verdade sobre o que fez, que na verdade a sua esposa não podia ter filhos, e a esposa de Randy, que era sua cunhada e irmã de sua esposa, assim que ela morreu, forçou ele a armar um plano para ficarem com a garota, e assim contou toda a verdade, nem precisou do fantasma para contar a história. Mas Kevin se soltou e Frank foi para cima dele, e incrivelmente o novo Capitão América perdeu pro velhote, e o Sr. Scheller ainda estava armado e queria matar Kevin, que não faz muito sentido isso, mas para resumir, ele jogou o seu irmão Fulton no porão e subiu no sótão para matar Kevin. E aí de novo um velho de 65 anos ou mais ganhou de um garoto de 15, só que ele apareceu, o fantasma da casa, segurando o braço do Sr. Scheller e assustou o velhote, dando nele num soco que derrubou ele no chão. Mas pensa num velho resistente, ele se levantou e agora Frank o derrubou do terceiro andar, e pelo que parece estava tudo resolvido, mas Ernest e o fantasma desapareceu. Uai! Bom, mas isso foi o que Kevin contou no interrogatório para o agente, mas na verdade Ernest e o fantasma estava esperando sua filha Judy, que agora era já uma senhora, mas finalmente encontrou seu pai, que perdeu há tantos anos atrás. O reencontro foi emocionante e agora sim teria a paz que precisava. No pôr do sol naquele lago foi seus últimos momentos com seu amigo, que o ajudou nessa jornada, tendo a paz que procurava há décadas. Terminando o filme com a casa sendo vendida, mas não por causa desse lance de fantasma, pelo contrário, pois libertar fantasmas agora dava dinheiro. Kevin e Judy ficaram juntos e foi o seu último momento naquela casa, terminando Fantasmas e Cia, filme de 2023 da Netflix. Espero vocês no próximo vídeo, valeu, é nóis, fui!